Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para celebrar, e eu acho que para apoiar mais do que celebrar, né? Sim, O Dia da Visibilidade Trans, dia 29 de janeiro. E estou aqui com o Gabriel Cabral, que é é isso. fonoaudiólogo e que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele hoje com a população trans. Esse espaço que a gente não queria perder, né? Uma vez que é muito importante que nós todos, enquanto sociedade, apoiemos a todas as causas que a gente sabe que precisam de... não que nós tomemos a voz, mas que a gente amplifique, né, as vozes. E, Gabi, por favor, se apresente aqui para o pessoal, para conhecerem o seu trabalho, a sua trajetória e como foi que você começou a trabalhar com a população trans. Eu sinto que já fui muito bem apresentado por você, né? Mas eu vou tentar. Meu nome é Gabriel Cabral, eu sou fonoaudiólogo. Eu me formei tem 5 anos pela Unijorge. Atualmente eu estou trabalhando no serviço público, no SUS. Eu trabalho no SEDAP, através do Ambulatório Trans do Estado da Bahia. Eu tenho trabalhado também no Hospital Universitário da UFBA, o UPS. E atualmente também tenho feito parte de um projeto de extensão que foca na saúde e na atenção da população trans, voltado para voz, comunicação não verbal também, lá na UFBA também, presidido, né, pela professora Maria Lúcia Vaz Masson. Malu. Malu, nossa Uhum, querida Malu. uhum. E também você esqueceu de falar para o pessoal que está no forno aí Sim, para é sair um filho. verdade. Sim. Passei no mestrado recentemente na UFBA e vou fazer um trabalho voltado para voz de homens trans que já passaram pela harmonização vocal e como os exercícios fonoaudiológicos ajudaram a deixar aquela voz mais rente, mais alinhada à identidade de gênero desses rapazes. Mas não é a primeira vez que você pesquisa esse assunto, né? Não, não. Já tem um tempinho que eu venho pesquisando, né? Eu faço parte desse grupo de pesquisa com o Malu. E, assim, a gente tem pesquisado bastante coisas, tem visto bastante coisas, atuação fonoaudiológica com mulheres trans, com travestis. A gente tá voltando agora para homens trans, porque a gente percebeu que dentro da área de fono tem poucas pesquisas sobre pessoas trans, muito pouco. Então, quando a gente vai olhar, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai atrás, aqui no país a gente acha pouquíssimas. E quando acha essas pouquíssimas, a maioria é voltada para mulheres e travestis e não para homens trans. Então, pensando nessa questão, a gente pensou, tá, a gente já está vendo muita coisa sobre isso aqui. Que tal se a gente olhasse para outro lugar agora? E isso é muito importante, né? Porque o papel da academia é amplificar aquilo Exato. que é importante para a sociedade, né? Gerar conteúdo de qualidade, estudos que possam Exatamente. apoiar a sociedade, Existem né? alguns fatores, né, que fazem com que a pesquisa com homens trans seja encurtada, seja mais pobre, vamos chamar assim. Porque existe aquela ideia de que somente a harmonização já vai fazer um efeito potente na voz, que sua harmonização já vai deixar a voz grave. E de fato deixa a voz grave, só que a harmonização não traz qualidade vocal. Esse é o trabalho do fonoaudiólogo. Então, muitos homens trans, rapazes que fizeram a transição há 1, 2, 3, 4 anos, tá com a voz mais grave porque o pitch realmente desceu, mas está sem qualidade. Então, a voz fica oscilando, não consegue falar alto, não consegue gritar, a extensão vocal é totalmente achatada por conta disso. Então, o trabalho, a pesquisa que eu quero fazer é nesse lugar, sabe? Nossa, que rico, viu? É. E vai ser, eu acho que vai ser, enfim, já sei que será fenomenal. Mas, para além da voz, como você disse, é uma área que tem poucos estudos dentro da própria fonoaudiologia. E eu imagino que seja uma área ainda de pouco conhecimento da população em geral. Como se dá exatamente o trabalho do fonoaudiólogo junto à população trans? O que acontece? Ainda existem muitos mitos referente a como a fonoaudiologia pode ajudar as pessoas trans. Eu atendo algumas pessoas trans que chegam no consultório sem saber o que o fonoaudiólogo faz. E eu faço esse papel, né, de explicar como é que funciona a comunicação, voz, expressão. Então, assim, a gente atua nesse lugar de alinhar a voz do sujeito à identidade de gênero, de forma que fique confortável, que fique congruente. Isso não quer dizer que toda pessoa trans que vai chegar lá tem um problema com a voz. Muito pelo contrário, às vezes elas estão tranquilas com a voz e vai trabalhar um outro aspecto pequeno. Um aspecto ali de dicção, porque fala muito rápido. Um aspecto de deixar a voz mais alta, porque trabalha como telemarketing e às vezes acontecem algumas falhas na voz. Então, assim, o trabalho do fonoaudiólogo com pessoas trans, quando não está alinhado à identidade vocal, é um trabalho como qualquer outra pessoa, seja trans ou cis,
é um trabalho comum. Então, dicção, velocidade de fala, aumento do volume da voz, tudo isso são coisas que a gente trabalha. Deixa eu só cortar aqui eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu quero aproveitar essa sua fala e pedir para o pessoal de casa curtir esse vídeo e já compartilhar com Por alguma favor. pessoa que precisa desse tipo de conteúdo. Aproveita também, segue as nossas redes sociais, Vozes da Estação, no Instagram, no YouTube. Gabi, qual é o Isso. seu perfil hoje profissional? O meu perfil profissional é o @FGO_Gabriel Cabral. É muita coisa para gravar, né? Mas a é produção esse. vai dar uma ajudinha e vai Ok. colocar aqui embaixo na Tudo bem. descrição para poder apoiar. E hoje, onde é que as pessoas podem encontrar os seus serviços? Atualmente eu trabalho no SEDAP, ali através da CESAB, e no UPS, no serviço público. No serviço particular, eu tenho trabalhado em uma clínica ali na Paralela, no Wall Street mesmo, Sim. na Vitali Clean. Então, as formas de me encontrar seriam através desses dois lugares. No particular, através da clínica Vitali Clean, e no serviço público, através do SEDAP, no ambulatório trans. Perdão. E as pessoas podem te contactar pelo seu Instagram? Pode e deve, inclusive. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode estar lá para isso. E eu fiquei aqui com, eu não sei se uma dúvida, mas algo assim que eu penso é que a voz das pessoas trans, ela traz... Não é que ela traz um estigma, porque isso não vem carregado com ela, mas é posto sobre ela um estigma, né? Isso. E que socialmente é aceito que se façam piadas e Isso. que se façam personagens e se ridicularize a população através dessa característica, que é uma característica que conversa muito com a subjetividade, né? Do sujeito, do indivíduo. Isso. E, como você falou, é um alinhamento, transparece aquilo que a pessoa é, né? Então, no momento que a gente ridiculariza a voz e as personagens que são escolhidas, a gente ataca aquelas pessoas, né? Exatamente. Isso é algo que aparece muito na clínica para você, como queixa? Totalmente. Assim, de 100% dos casos, de 100% das questões que chegam até mim, 80% vão ser por conta disso. Às vezes chegam pacientes para mim que, na verdade, elas nem têm uma questão com a voz, mas é mais pela correspondência do que o outro coloca sobre elas. Então, eu atendi uma moça há um tempinho atrás que falou para mim que não gostava da própria voz porque não soava feminino o suficiente. E eu estava escutando e estava achando feminino o suficiente. E quando eu fui questionando, quando eu fui entendendo melhor aquela questão, fui perguntando, fui ali acolhendo e perguntando, ela deixou escapar que as pessoas costumam falar muito da voz dela, costumam comparar muito com a voz de uma outra pessoa, que é um homem cis, com uma leitura masculina, e comparam a voz dessa menina a esse rapaz. Então, assim, ela procurou esse atendimento não porque tinha uma questão de fato com a voz, mas porque aquilo foi posto sobre ela. E aí gerou uma disforia, né? Uma disforia vocal, essa questão de ter um grande problema ali com a voz porque sente que a voz não pertence a ela, ou melhor, não representa quem ela é. Entende? Então, assim, são muitos casos. De meninos também, a mesma coisa. Às vezes os meninos estão passando por essa transição tem um tempo, já estão fazendo a hormonização tem um tempo, mas a voz não desceu tanto quanto poderia. Então fica aquela sonoridade de uma voz de adolescente, uma voz pré-puberdade, pré-muda vocal, por exemplo. Então as pessoas pegam aquilo e utilizam como arma contra aquela pessoa, sabe? Que é uma coisa bem péssima, uma coisa bem ridícula. 2025 já não é mais pra gente estar passando por essas situações, sabe? Sim. Mas ainda acontece. Então, muitos desses casos... E que bom que a gente tem uma equipe completa lá no SEDAP, porque passa por mim, vai para o psicólogo, tem psiquiatra, tem todos os outros profissionais da saúde que precisam estar lá à disposição, sabe? E esse atendimento acontece, então, de forma multi, né? Porque Isso. a questão da voz, que pra gente é muito simples, a gente, eu digo assim, pessoas que, eu posso falar assim, uma pessoa que se identifica com o seu gênero. Isso, claro. Então... Isso que para mim não incomoda, eu não sei o quanto que pesa para o outro, né? Totalmente. E é algo que chega diretamente para vocês. E é complicado. Assim, é difícil porque às vezes o atendimento que eu faço ele surge mais como um acolhimento do que um atendimento fonoaudiológico. Porque não tem como você fazer um atendimento fonoaudiológico com a pessoa sem
ignorando completamente a vida, a existência, a história que aquela pessoa traz, o peso de vida que aquela pessoa traz. Como é que você atende uma pessoa que vive uma situação de vulnerabilidade social, que não tem uma casa para dormir, que tem que morar na rua? Sabe, coisas assim. Então, como é que você atende uma pessoa que sofre violência dentro de casa, dos pais, do cônjuge ou da cônjuge? Entende? Então, assim, precisa ter um feeling, precisa ter um tato, precisa ter uma empatia, que é uma coisa que na nossa profissão precisa muito. Você precisa atuar com a empatia sempre à frente, porque se você não faz isso, você não tem um bom atendimento. Você está sendo mecânico, você está sendo robotizado. Não Tá tem só- como a gente fazer um atendimento assim. Tá só reproduzindo técnicas, né? Exato, exato. E geralmente, você usou esse termo, harmonização vocal? Hormonização. Hormonização. Isso. Ah, então eu De ouvi hormônio. errado. Eita. Não tem problema. A hormonização. Então, como é que funciona esse processo? De hormonização? E quando que o fonoaudiólogo entra neste processo para fazer o trabalho vocal? Atualmente, no meu trabalho, às vezes os pacientes chegam para mim antes de fazer essa hormonização. Às vezes, tem casos de pacientes que já estão nesse processo há um tempinho. O que acontece? Atualmente, pelo SUS, você tem que fazer 2 anos de serviço público para começar alguns processos, sejam cirúrgicos, enfim. E a hormonização é um dos processos que está dentro do corpo do SUS. Então, você indo até um estabelecimento desses, por exemplo, o ambulatório trans do SEDAP, você chegando lá, você nos dias de acolhimento, que são as quartas-feiras, você fala sobre a sua questão, sobre todo esse processo de transição, e eles vão te orientar. Vai falar, ok, entendemos, vamos fazer esses formulários aqui, vamos preencher isso aqui, para a gente ter um controle, e agora você vai passar por esse profissional X, Y, Z. Daqui a um tempo você vai passar por mais esse. Daqui a um tempo mais esse. Então, assim, é uma coisa bem organizada, e o processo de harmonização em si, o fono, ele precisa entrar antes e depois. Antes, para entender como a voz estava, antes daquele hormônio ter uma ação nas pregas vocais ou no corpo no geral, na respiração, como funciona, e depois para entender como é que aquilo agiu, sabe? Para entender como é que a voz ficou, como é que ela está funcionando, se tem alguma inconsistência, se está oscilando demais ou não, se teve uma redução na extensão vocal, como é que foi essa redução. Porque eu estou falando isso porque o hormônio, ele não afeta tanto as vozes de mulheres trans. Não tem uma ação tão efetiva assim, é muito mínima, quase inexistente. Já nos homens trans, atua de uma forma grande. A testosterona, quando ela entra no corpo, as pregas vocais, né, elas vão ficar um pouquinho mais inchadinhas, edemaciadas, e isso vai fazer com que a vibração se torne um pouquinho mais lenta, por causa da massa que aumentou, e a voz fica grave. Obviamente não vai crescer a laringe, porque já passou pela puberdade e não cresce. Mas as pregas vocais, por serem massa de músculo, vão aumentar. E isso faz com que a voz fique grave. Então, é preciso o fono antes e depois, ali, atuando junto. Nossa, que interessante. E quais são esses aspectos vocais que geralmente você analisa junto às pessoas trans? Na atuação do fono, Isso, na atuação do fono. eu analiso bastante. Eu faço aquele processo básico, né? Anamnese, análise Sim. acústica, avaliação vocal, a aplicação dos questionários, depois a terapia. Nessa parte da avaliação acústica, da análise acústica, que eu computadorizada, que usa um fonezinho com microfone, eu geralmente peço para gravar aquele protocolo do KPV. Vogal sustentada, fala o nome completo, Sim. fala as frasezinhas lá. E aí, depois que acaba isso, que eu fico com as análises, eu vou avaliar o pitch, vou avaliar o loudness, vou avaliar o modo e o tipo respiratório daquela pessoa, vou avaliar a articulação das palavras, a melodia, a gama vocal. Tudo isso são dados que parecem pouquinho, né? Parecem pouca coisa, mas aquilo ali dá um arcabouço gigantesco para a voz daquela pessoa. E foi como eu estava falando, né? Antes da gente começar a gravar, que às vezes a voz da pessoa trans vai chegar lá para mim de uma forma que ela não vai ter incômodo nenhum com aquilo. É só uma questão mínima aqui na articulação. Ah, eu falo S projetando, eu tenho ceceio. Aí a gente vai trabalhar isso, independente de ela ser cis ou trans. Sim. Sabe? Ah, eu sinto que a minha respiração não é muito eficaz, eu tô falando, tô perdendo ar. Aí a gente trabalha isso, independente de ser cis ou trans. Nossa. Entendeu? Uhum. É dessa forma que o fono atua. Parece que é muita coisa diferente, mas é a mesma coisa. Mas você sente, pela sua fala, eu sinto que, por exemplo, eu não estaria apta a atuar junto ao público trans, não em relação à parte técnica, mas em relação à parte desse olhar para todas essas questões que perpassam, né? É claro que você é uma pessoa
começar uma formação, se Isso, preparar, ela vai É. conseguir. Mas, assim, existe um olhar hoje diferente na sua prática de antes de você atuar e até você começar a atuar? Ó, o olhar, essa diferença do olhar, ela teve uma diferença, mas assim, foi bem pequenininha, porque na minha vida eu sempre tive amigos que eram pessoas trans, sempre tive. Então, assim, de uma certa forma, eu já estava inserido ali no meio deles. Eu já conhecia a vivência, histórias, sabia das dificuldades, das dores, enfim. Então, teve uma mudança no olhar, mais da parte prática, profissional. Porque na formação de fono, pelo menos na minha, a gente não teve acesso nenhum a falar sobre vozes de pessoas trans. Eu até tentei fazer um TCC sobre isso, acabou não dando certo por muitas questões. Sim. Mas, assim, não teve isso. Então, o meu maior impacto nisso foi a prática fonoaudiológica, de saber por onde que eu começo, por onde é que eu vou. Então, eu tive que correr atrás, tive que procurar, tive que saber. E, além dessa prática, é importante a gente entender também sobre a vivência das pessoas trans. Assim, não tem como você fazer um trabalho fonoaudiológico, ou seja lá qual for o trabalho, se você não tem vivência com aquilo, se você não tem nenhum tipo de experiência ou contato. Às vezes as pessoas vão chegar para você falando uma coisa X sobre a voz. Pela lógica, você vai levar, não, você está apresentando isso aqui, técnica tal, fazer isso aqui repetidas vezes. Mas às vezes não vai funcionar, porque a pessoa tem uma vida diferente, ela tem uma experiência de vida, uma rotina diferente que vai impactar completamente ali. Então você precisa ter esse olhar, esse tato, ter essa empatia, como eu estava falando. Ter esse tato mesmo, sabe? Sim. É preciso. Existem hoje muitos estigmas relacionados à voz das pessoas trans e algo que seja assim muito recorrente de incômodo, que socialmente ainda é repercutido, como a gente falou sobre essas sobre o fato de se fazerem muitas piadas e imitações, é algo que aparece bastante? Sim, totalmente. Existe o estigma da voz que é muito masculina assim, no sentido de ser uma voz projetada para ser masculina pelas pessoas, não pela pessoa trans em si. Uma mulher trans tem uma voz mais grave. As pessoas vão ler aquilo como uma voz masculina. E a gente sabe que, na realidade, na prática da coisa, existem vozes múltiplas, existem vozes diversas. Então, assim, existem cantoras, mulheres cis, que têm uma voz grave. Existem cantores, homens cis, que têm uma voz aguda. A gente sabe disso, existe. Então, essa ideia, essa coisa que se criou das vozes é um traquejo social problemático, né? Então, existem homens trans que vêm até mim com essa questão de que eu sinto que a minha voz é muito grave, mas eu não gosto dela. Grave de grave mesmo. Mas eu não gosto dela porque ela passa uma imagem minha que eu não gosto. E aí, quando você vai investigar, você percebe que é tudo aquilo uma projeção do que os outros fizeram sobre aquela voz. Existem estigmas relacionados a termos que não se usam mais, por exemplo. Traveco é um termo extremamente ofensivo, não se usa isso de forma alguma. Nem entre as próprias pessoas trans costumam utilizar. Então, as pessoas costumam usar vozes graves para mulheres trans e colocam nesse lugar. Que voz de traveco, aquela coisa ali é um travecão. Coisas que são inaceitáveis, coisas que são extremamente problemáticas e que não tem que se utilizar, sabe? Então, é sempre nesse lugar. Geralmente voltado para a voz, para o som, para a frequência. Nunca para a velocidade de fala, para a gagueira, para a respiração, para as falas, as letras que ficam apinhadas na hora de produzir. Nunca para esse lugar. É mais para a voz em si. Para essa questão, assim, para o público que não entende, né? Ou de ser mais fina ou de ser mais grossa, né? Isso, que é o fino, agudo, grosso, grave. Vamos chamar sempre... Vocês não fonoaudiólogos... que não entendem nada de voz. Não, tem os não fonoaudiólogos que trabalham com canto, que entendem de voz, professores de canto. Não, vocês que não entendem dessa parte vocal, isso. né? Inclusive, o meu coordenador lá do CEDAP, ele tem uma formação em canto também. Ele tem uma formação em pedagogia vocal. Excelente, Ailton. A gente troca muita ideia, porque assim, Ailton, ele tá aí na assistência social há muitos anos. Então, ele tem uma grande experiência, né? Licença, deixa eu lhe cortar aqui, porque que chique. Nós ganhamos Obrigado. Um presente dos nossos tão presentes parceiros aqui do Bob's da Estação da Lapa. Chique. Não muito é? Chique, muito chique. Pois é, licença. Gente. Então, enquanto a gente for, por favor, se delicie aí. Vamos fazer só... Vocês esperam só um pouquinho para experimentarmos. Que a gente também, né, merece. Por favor, né? Trabalhadores. Mas
Outra coisa, assim, que eu fiquei curiosa, Gabi, é sobre o fato, assim, de como é hoje no Brasil. Existe um grande grupo de fonoaudiólogos e outros profissionais que trabalham com a população trans. São poucos grupos. Como é que é isso? Não, existem fonoaudiólogos, assim, de nomes fortes que trabalham com pessoas trans. Eu conheço o Rodrigo Dornelas, conheço a Juliana Portas, a própria Malu, né, que trabalha com pessoas trans também. Sim. A Mara Belal agora que está nessa empreitada também, que está trabalhando com pessoas trans. Então, Eu assim, vi. existe Sim. fonos que estão trabalhando com pessoas trans e fazendo pesquisa. Ainda é pouco, porque se você comparar com outras áreas da fono, com outros temas da fono, na área de voz mesmo, Sim. comparado é muito pouco. É bem pequeno. Mas existem. Existem fazendo pesquisas, trabalhando, reabilitando, aprimorando as vozes dessas pessoas. Então, é um número expressivo. E fora do Brasil? Existe se tem também. acesso a bastante pesquisa? Existe a WPATH, que eu esqueci o significado da sigla agora, mas Não é uma se preocupe. associação de saúde de pessoas trans lá de fora. Então, assim, produzem muito artigos, produzem muitos anuários, muitas revistas, muitas coisas importantes e fortes para fazer. Inclusive, eu li bastante desses trabalhos, dessas pesquisas, quando eu fui estudar para começar a trabalhar com pessoas trans. Então, assim, existe. Lá fora é mais forte do que aqui no Brasil. No Brasil está começando, já tem um tempo já. Tem alguns estudos, ainda poucos, mas tem. Alguns que estão se tornando já expressivos, inclusive. Entendeu? E existem muitas diferenças culturais em relação à voz, ou talvez as diferenças sejam até mais sociais, mas da população trans fora do Brasil e no Brasil, questões culturais que permeiam a voz em relação a ser mais aguda ou ser mais Sim. grossa. Existem, assim. Até a própria atuação do fonoaudiólogo é diferente de lá de que aqui, porque a formação aqui é diferente da de lá, né? É dividido. Lá tem audiologista específico que não é fono, é uma área à parte. A parte Então, assim, quem trabalha com voz também é uma área à parte também. Então, tem essa diferença. Por ter estudos mais avançados, por terem estudos mais elaborados, existem outras questões ali que permeiam, existem outras pesquisas que vão esmiuçando questões no próprio espectrograma, quando a gente faz análise acústica, esmiuçando bastante. A gente tem aqui algumas coisas, mas não tão avançado. A gente se baseia muito nesses estudos de lá para avançar aqui. Então, agora, referente a voz grave e voz aguda, eu já acho que não tem tanta diferença, não. O que é grave aqui vai ser grave lá, o que é agudo aqui vai ser agudo lá. Existem umas pequenas diferenças, assim, nos limiares, né? De onde tem uma voz aguda, aqui até aqui. De onde é uma voz grave, aqui até aqui. Existem essas pequenas diferenças, mas expressivamente, não muito. Interessante. E hoje, existe uma comunidade trans forte aqui na Bahia e a aceitação aqui em Salvador do trabalho da fonoaudiologia junto à comunidade trans, como é que funciona? Atualmente, no estado da Bahia, eu sou o único fonoaudiólogo que trabalha no SUS com pessoas trans, atendendo pessoas trans nas demandas das pessoas trans sobre identidade vocal, toda essa questão. No SUS. Existem outros profissionais que estão trabalhando com pessoas trans no particular também. E, assim, existem grupos de pessoas trans aqui na Bahia também, sim, que são expressivos, que são ativistas, que lutam pelos direitos. Recentemente, ano passado, se eu não me engano, a gente teve a Marcha Trans. No ano retrasado, eu fui com os meus amigos. Na parada LGBT que tem, geralmente tem um trio específico para pessoas trans, é uma leva só de pessoas trans que tem shows, tem eventos assim que vão fazendo ali durante a passagem. Então, assim, existe um número expressivo. No país a gente sabe que tem também, né? A Bahia não se compara ao nível expressivo do país, obviamente. Mas a gente tem pessoas trans agora na política. Erika Hilton, por exemplo. Sim, né? maravilhosa, Tem a Malunguinho também. importantíssima. Exatamente. Então, assim, tem a Duda também, que faz parte disso. Então, a gente tem que tá crescendo esse número. E é muito importante, porque é como a gente fala, né? Se não tiver mulheres na política, não vai ter quem olhe para os direitos das mulheres. Se não tiver pessoas trans na política, não vai ter quem olhe para os direitos das pessoas trans. Assim como pessoas negras, homossexuais, precisa ter para que olhe para a gente. Com certeza. E para que a gente possa combater a transfobia, a Isso, homofobia, exatamente. o machismo e tudo que precisa ser estruturado na nossa sociedade, que ainda se coloca contra partes da população, Exato. né? Agora, isso que você falou aqui, eu fiquei refletindo, né?
como hoje ainda se faz importante, ainda que a gente siga evoluindo, talvez para gerações mais jovens, não que sejamos velhos, você é super jovem, Gabi. Para gerações mais jovens, eu acho que assim, são assuntos que se permeiam socialmente de forma mais... Eu posso estar errada, né? Mas Sim. que de forma mais tranquila do que para as pessoas mais velhas. Eu acho que existe ainda uma dificuldade muito grande, né? De se... E é respeitar, na verdade, deveria ser uma coisa tão simples, porque é você respeitar a individualidade do outro, né? Entendeu? Assim, para minha felicidade, eu tenho visto, assim, muitos pais que estão levando seus filhos que são trans para os atendimentos. Crianças, tem adolescentes trans que chegam lá e conversam, falam, ó, tá acontecendo isso com meu filho, eu não tô entendendo. E aí as pessoas vão lá e conversam, e explicam, fique tranquilo, é isso, seu filho está passando por isso, ele é uma pessoa trans, pode ser uma pessoa trans, não sabemos ainda, vamos investigar, dá o tempo dele, vamos conversando, vamos vendo como é que vai ser. Então, assim, eu tenho visto na minha experiência, mas assim, na minha experiência pode ser um pouco nichado também, Sim. né? Mas na minha experiência eu tenho visto que os pais, eles estão querendo entender mais, eles estão querendo conversar, eles estão querendo ali colaborar de alguma forma para a existência daquela criança, daquele adolescente. Uma sabe? curiosidade que eu tenho é qual é assim a faixa etária que geralmente chega para você? Eu imagino que talvez pessoas mais velhas, mas agora que você falou, eu fiquei bem feliz. Geralmente chegam adultos, mas eu atendo também adolescentes, assim, de 17, 16 anos. Eu tenho alguns pacientes que têm 14, 15 anos, que são pessoas trans, que sempre souberam, nunca tiveram dúvida, estão bem consigo mesmo. E é sobre isso, entendeu? Sim. Então, isso facilita meu trabalho no sentido de que eu posso frisar apenas na atuação fonoaudiológica e eu não vou estar ali para aquela pessoa para além daquilo. Não que fosse um problema, Sim. mas facilita. Agiliza o trabalho, tá entendendo? Sim, com certeza. É legal. E existe, assim, uma idade mínima em que o fono deva começar? Assim, o ideal seria que começasse o trabalho com... Não existe isso. Não. É aquela coisa. Quando a gente atende adolescentes cis, crianças cis, eles vão até a gente porque, tô apresentando isso aqui. Tô apresentando X questão. A gente vai lá e atende. Entendeu? Alguns desses adolescentes chegam para mim com uma questão de que tô falando muito rápido. Eu tô na escola apresentando o trabalho, fico muito tímido e não consigo falar. Eu trabalho isso. Entro nesse aspecto. Sim, que foi o que você já tinha falado, que não necessariamente você vai se focar em ajustes vocais, por essa não congruência, por essa incongruência. É o termo correto, né? Por essa incongruência de entender a minha voz enquanto representativa de mim, né? Isso. Mas no caso de existir alguma coisa da minha comunicação que não está me agradando. Exatamente. E aí é aí que eu entro. E é um trabalho muito rico, é um trabalho muito legal, porque assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu acho que você gostar muito do seu trabalho faz uma diferença gigantesca. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que quando você gosta do que você faz com prazer. Claro que tem dificuldades, né? Como todo trabalho tem. Mas, assim, você está no serviço público, trabalhando com uma população que, em sua grande maioria, vai ser vulnerabilizada de alguma forma, é marginalizada pela sociedade, e você está fazendo ali uma pequena coisa que já está dando um grande impacto na vida daquela pessoa, assim, é um diferencial gritante, é um diferencial gigantesco. Na semana passada, eu atendi uma moça que eu tinha feito uma análise acústica logo quando a gente começou o atendimento lá atrás. E aí, recentemente, eu fiz a análise acústica dela de novo. E aí eu comparei, eu falei assim, olha aqui a diferença, como estava e como está agora. E assim, ela se emocionou, me agradeceu muito e falou assim, nossa, você não tem ideia do trabalho que você faz. E eu falando, né, tá, é o meu trabalho, mas você também tem responsabilidade nisso, porque se eu tô aqui é porque você tá fazendo os exercícios, tá seguindo tudo direitinho, você tá fazendo como eu pedi. Então é meu, mas é seu também, é uma conversa que a gente tem aqui. E ela insistindo, não, eu sei, mas se não fosse você, eu nem aqui estaria. Então, assim, é um trabalho muito rico. Sim. É um trabalho que tem muitas possibilidades, que tem muitas nuances. E eu fico, assim, sempre esperando que venham mais fonoaudiólogos trabalhar também com pessoas trans, porque precisa. Tem uma demanda muito grande. Era isso que eu ia falar, assim, pelo que você me disse, eu fiquei assustada de que eu fico imensamente feliz que tenhamos você no SUS e que seja você que tenha começado, mas ao mesmo tempo também me preocupa o fato de a gente ter uma demanda grande e só ter você para dar conta dessa demanda, né?
É. Lá no SEDAP, por exemplo, tem pessoas que vão de todas as cidades e municípios da Bahia para lá. Então, eles vão através do TFD. Então, tem gente que vai de Jequié, de Ilhéus, de Aratu, de Conceição, Nazaré, de cidades mais a oeste também, que vão para lá, de Itabuna. Então, assim, vem de todos esses lugares porque não tem um sistema de saúde voltado para a população trans. Tem uma menina que eu atendo que ela morava em Santo Antônio de Jesus e lá tem um ambulatório que tem psicólogos para pessoas trans, mas não tem fono. Não tem esse profissional. Então, ao mesmo tempo que, sim, eu sou o único fono trabalhando no SUS com pessoas trans, atendendo essas demandas, me preocupa um pouco. Porque, assim, tem pessoas que vêm de muito longe que não precisariam estar se deslocando tanto tempo assim para chegar até mim, para ter o atendimento, não só meu, mas da equipe toda, Sim. que não precisaria, mas que vem porque não tem outra opção. No UPS acontece a mesma coisa. Eu atendo apenas um dia lá, que são as sextas-feiras, e, assim, também vem pacientes dos interiores que vão para lá, através do TFD. E gente que vem de muito longe, que tem que acordar 2 horas da manhã do dia anterior para conseguir chegar lá, Sim. no horário, pela tarde. Entende? Sim. Então, é um desgaste muito grande, eu fico pensando. Sim, com certeza. E eu acho que é uma discussão que a gente pode aproveitar para aprofundar, porque em breve nós teremos aqui uma outra convidada, Sim. né? Que não pôde estar aqui hoje, Sim. mas que estará em um momento oportuno. Para a gente ampliar essa discussão, né? E uma pessoa trans que vai poder Exato. falar do lugar dela Isso. de fala, de vivência biográfica Isso. e enquanto também componente da equipe, né? Que atua com pessoas trans. Exato. Então, a gente vai dar uma ampliada nessa discussão, mas eu acho que, de fato, assim, o SUS, a gente que trabalha ou trabalhou sabe que tem diversas potencialidades, mas também existem ainda muitas necessidades, né, que Totalmente. precisam ser olhadas, especialmente quando a gente fala de camadas da sociedade que são marginalizadas, né? Exato, E que totalmente. acabam não tendo esse acesso. É. Poxa, mas eu fico imensamente feliz com a nossa conversa. Tenho agora diversas outras dúvidas que irei tirar em breve. Mas foi muito esclarecedor, porque Que bom. eu não tinha a dimensão de todo esse trabalho que estava sendo feito. Tinha porque conheço você, claro, conheço o seu trabalho, mas não de todos esses detalhes da atuação, né? A gente sabe que a voz, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, a voz é a sua representação, é a sua impressão digital. Exato. Então, ela é sua, ela é única, ela fala de você, ela fala da sua vivência. Isso. Você não precisa estar ao vivo e em cores com uma pessoa, de frente com uma pessoa, para que ela saiba como você está se sentindo, se você está feliz, se você está triste, se Exatamente. acontecer alguma coisa na sua semana. Então, assim, a voz, ela imprime muito e, em conjunto, o resto de toda a comunicação também, né, gestual. E tudo isso é um trabalho que você vai fazendo um ajuste e que é de tanta importância, né? Sim. Então, eu acho que talvez um grande recado para vocês que estejam em casa nesse dia da visibilidade trans e todos os outros dias. Exato. O dia da Por visibilidade favor, né? é para a gente dar visibilidade para a causa, mas os Exato. outros todos é para que a gente continue agindo da mesma maneira, Nossa, né? totalmente. Não pode ser só um dia, não pode ser só um mês, tem que ser o ano todo. Com certeza, Não tem porque outra... as pessoas vivem o ano todo. Então, Justamente, não é só hoje e acabou amanhã. Não, Exatamente. estão aí na luta o tempo todo. Então, deem voz, deem espaço, deem escuta. E Isso. eu acho que menos julgamento e mais escuta e mais respeito, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu acho muito importante também é estar próximo dos lugares que são redes de apoio. Por exemplo, o Ambulatório Trans do SEDAP, eles têm rede social. Pode falar rede social, né? Pode, claro, Pode, sim. pronto. Os meninos ainda vão botar na descrição. Pronto, é @ambulatório trans CESAB. Vou pedir para colocar depois. E tem o outro também, que é o do serviço de extensão, que a gente está fazendo lá, que é o Traçado Mais, @Traçado Mais. Eu acompanho. Ótimo, muito bem. E assim, quem gere o Instagram é uma colega minha, uma amiga minha, que também faz parte do Traçado, Gisele, estudante de fono lá da UFBA. Excelente, que bom. ela que fez todo o corpo do Instagram, ela foi ótima, ela foi incrível. Então, assim, são lugares que são redes de apoio. E é importante ter esses lugares porque a gente sabe que é muito difícil andar por aí sozinho, né? Com Encarar certeza. o mundo sozinho, não só pela violência física, mas por tudo isso que jogam em cima da gente. Imagina para uma pessoa trans. Com certeza. Né? Gabi, você quer deixar um recado para o pessoal de casa? Tem algo que a gente não tenha falado ainda que você acha que precisa ser pontuado?
Vou falar do SEDAP para como funciona para chegar lá. Sim, O que muito acontece? importante. O SEDAP ele fica localizado ali no Garcia. Depois do TCA, você descendo direto e virando à esquerda, você chega lá. Para você se cadastrar para ser um usuário dos serviços, você precisa chegar lá nas quartas-feiras pela tarde, a partir de 1 hora, que são os dias de acolhimento, que são os dias que são feitas essas fichas de inscrição para você participar dos serviços. Então, fono, endocrinologista, cardiologista, gineco, nutricionista, físio. Tudo isso tem lá, tem uma equipe completa, muito boa, são ótimos profissionais. Então, se quiserem, se sentirem necessidade, vão lá. Maravilha. Fala de novo suas redes sociais para quem quiser procurar você, sua ajuda, mandar mensagem que você falou que podia mandar, pergunta, Certo. não foi? Meu Instagram é @FGO_Gabriel Cabral. Muito bem. Então, pessoal, aproveitem. Se vocês também querem apoiar esta causa, dar mais visibilidade, para além do mínimo que vocês têm que fazer, que é respeitar, que é a obrigação de todos nós, compartilhem esse vídeo com alguém. Se vocês conhecem alguma pessoa trans que está passando por dificuldades relacionadas à voz ou a outras questões, indiquem esse vídeo, indiquem os serviços que Gabriel indicou aqui. Então, curtam esse vídeo, compartilhem, sigam as nossas redes sociais. E em breve estaremos aqui com mais um episódio. Fica a promessa, os meninos sabem que eu só falo as coisas na frente da câmera porque não dá para reeditar. Então, a promessa do próximo programa está aqui. Pra gente fazer e ampliar essa discussão. E, Gabriel, eu queria te agradecer por estar aqui, pela sua presença, por todos os seus esclarecimentos que eu acho que são tão importantes e que vão apoiar muitas pessoas que, às vezes, nem conhecem essas possibilidades, né, de estarem sendo apoiadas por um fonoaudiólogo nos seus processos. Totalmente. A gente chama de transição, nos seus processos de transição, de hormonização. Exatamente. Então, saibam que vocês têm aqui um profissional excelente com quem vocês podem contar. Então, eu acho que é isso. Vamos deixar um tchau para vocês. É isso. Tchau, tchau, né? Até a próxima.